que com esse compartilhamento, eu quero dar liberdade, então, para que o Saulo tenha aí os seus 90 minutos, um pouquinho menos, para que a gente ainda tenha tempo de responder as perguntas, tá? Então, Saulo, Deus te abençoe, graça de Deus esteja sobre você, te dando sabedoria, te dê aí autoridade para falar desse tema e que os irmãos, de modo geral, sejam muito abençoados. E eu fico aqui nos bastidores aqui te dando o apoio aí necessário para a realização da sua palestra. Então, Deus te abençoe. Tem liberdade total. Amém. 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 Glória a Deus. Amados irmãos, nós iremos trabalhar esse tema maravilhoso, que é a grande tribulação e o anticristo. Durante a aula do pastor Alexandre Dutra, das 70 semanas de Daniel, vocês puderam perceber que 69 semanas se cumpriram literalmente. Estamos vivendo um período de intervalo, que é entre a semana 69 e a 70ª semana, depois que a Igreja de Cristo sair daqui da Terra, em um período específico que um líder se levantar no cenário mundial, ele vai fazer uma aliança envolvendo Israel e nações, e se dará, assim, um início a 7 anos tribulacionais, que é a última semana de Daniel. É sobre esse período específico que eu irei compartilhar com você a partir desse exato momento. Então, no próximo slide, nós temos algumas questões a nível de introdução aqui. Depois do arrebatamento da igreja, em um tempo específico que nós não sabemos, isso aqui nós já começamos a aprender algo, depois desse tempo específico, né, que nós não podemos dizer que vai ser assim que ocorreu o arrebatamento, porque a Bíblia não diz. A Bíblia diz que a tribulação, ela é a última semana de Daniel, e nós não sabemos quanto tempo depois do arrebatamento esse líder político e militar vai surgir no cenário mundial e fazer uma aliança com Israel e as nações, dando início, assim, à 70ª semana de Daniel. Então, depois do arrebatamento da igreja, lembrem, nós somos pré-tribulacionistas, essa é uma conferência pré-tribulacionista, portanto, nós não acreditamos que iremos conviver com a pessoa do anticristo, nem estaremos aqui durante o período tribulacional, durante os 7 anos. Então, esse anticristo vai fazer uma aliança com muitos, dando início aí a esse período tribulacional, segundo Daniel capítulo 9, versículo 27. A tribulação, ela será dividida em 2 períodos, de 3 anos e meio cada. Em Mateus 24, chama essa primeira parte de princípio das dores, e a segunda parte de grande tribulação. Então, isso aqui a gente já tem uma noção daquilo que nós iremos ver logo mais estudando sobre esse tema, a grande tribulação e o anticristo. No próximo slide, nós temos aqui algumas informações acerca do propósito da matéria. Ou seja, você que está acompanhando, você pode pensar, qual o propósito dessa matéria? Bom, o propósito dessa matéria é de estudarmos os 7 anos tribulacionais, focando nos personagens e acontecimentos que se destacam, que têm um destaque nessa ocasião, nesse período. Então, esse é o propósito. Nós iremos tanto falar do período de 7 anos, que é a tribulação, como também nós iremos falar de personagens desse período tribulacional, envolvendo aí, lógico, um dos personagens principais será o anticristo, o homem da iniquidade. Falando nisso, nós temos também ainda no próximo slide algumas verdades que eu gostaria aqui de fazer algumas leituras com vocês e acrescentar acerca disso. Existem alguns nomes que a palavra do Senhor nos dá, nos fala acerca da tribulação, ou seja, o que será a tribulação? A Bíblia vai chamar de tempo de castigo, de indignação, de um tempo de angústia para Jacó. A palavra do Senhor vai falar sobre isso. Tem um texto bem curioso, lá em Mateus 24, no verso 21, que Jesus diz assim: nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo não houve, e nem haverá jamais. Isso vai trazer para nós já uma ideia de como será esse período tribulacional. Porque muitas pessoas pensam que
O fato da igreja experimentar algumas perseguições na era da igreja perseguida, segundo século, terceiro século, até por volta do quarto, quinto século, a igreja ter experimentado aquelas perseguições, muitas pessoas pensam que porque a igreja tem passado dificuldades e experimentado perseguições, nós iremos também experimentar a tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Bom, duas coisas nós precisamos ter em mente. Que ser cristão não quer dizer que você está isento de padecer dificuldades, circunstâncias. A própria palavra do Senhor Jesus, o próprio Cristo, Deus conosco, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Paulo fala, se alguém quiser viver uma vida piedosa, padecerá perseguição. O próprio Paulo fala em outra ocasião que existem os sofrimentos do presente século que está produzindo em nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Pedro vai dizer em outra ocasião que se nós padecemos como malfeitores, nós devemos nos arrepender, ter cuidado. Mas se nós padecemos como servos de Cristo, dê glória a Deus por ser participante dos sofrimentos de Cristo. Então, ser cristão hoje, ser cristão, é literalmente nadar contra a onda do mar. É você enfrentar dificuldades, afrontas, perseguições, isso acontece. Porém, esse período tribulacional que nós estamos falando não corresponde a essas perseguições corriqueiras, a essas perseguições que a igreja tem experimentado desde o seu início. Na verdade, antes mesmo do estabelecimento da igreja, os profetas do Antigo Testamento já padeciam perseguições. Daniel é um exemplo disso, Isaías é um exemplo disso, e diversos outros profetas e homens de Deus no Antigo Testamento foram perseguidos. Agora, nós estamos falando de um período que a Bíblia trata como um período sem igual. Note novamente aquilo que Jesus falou em Mateus 24, verso 21. Nesse tempo, haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Então, para pensar. Desde o princípio do mundo. Então, você vai contar ali, desde Adão, da criação do homem, né, desde o momento que o homem foi colocado lá no jardim. Você vai passar ali por dilúvio, por a destruição de Sodoma e Gomorra, diversos cativeiros, diversas dificuldades que o povo de Deus no Antigo Testamento, o povo de Israel, experimentou. Jesus fala que a tribulação que há de vir não pode ser comparada com nada daquilo que já aconteceu. Aí você pensa, então deve ser algo que ocorreu no ano 70, a destruição de Jerusalém, do templo, né, pelas tropas romanas, né, liderada pelo general Tito. Então deve ser, Jesus deve estar se referindo a esse período. Também não pode ser porque a destruição de Jerusalém já foi invadida e destruída outras vezes. O cativeiro babilônico é uma prova disso, que quando Nabucodonosor vai invadir Jerusalém e pessoas serão destruídas, o templo vai ser destruído, homens serão levados cativos para a Babilônia, conforme você já estudou na matéria que fala acerca das 70 semanas de Daniel. Então, se não é do passado, olhando de Adão até o tempo de Cristo, se não é do ano 70, esse período tribulacional, a que se trata, a que se refere? Jesus está falando de qual momento? Então, queridos, a chave para entender ele só pode estar falando de um período incomparável, de um período sem igual, período qual a Igreja de Cristo não estará aqui. Por que ela não estará aqui? Porque o Senhor não nos destinou para a ira. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 1 até o versículo 5, nós encontramos a seguinte informação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 5. Veja, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Veja, eu vou explicar para você que esse dia do Senhor aqui, que vem como ladrão, apesar dessa expressão vir como ladrão aparecer aqui, não corresponde ao arrebatamento. Veja, ele diz, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes virá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, veja, conforme o pastor Gabriel de Oliveira Porto falou, a figura de uma mulher grávida, e nesse contexto aqui já as dores de parto, a mulher estando para dar à luz,
é evidenciada aqui correspondendo ao período tribulacional. Mas veja o verso 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, que dia? Esse dia que vem como ladrão, esse dia como dores de parto, esse dia que vai trazer destruição, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. O versículo 9 vai dizer, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, esse período tribulacional é um período muito longo de acontecimentos, no sentido de ter vários acontecimentos dentro de 7 anos. É um período que vai ter muitos acontecimentos mesmo, destruições da terra, sequências de juízo, nós iremos falar sobre isso. Mas esse período não está destinado para a igreja. Então, por exemplo, quando as pessoas falam assim, não, nós iremos passar pela tribulação porque a igreja já experimenta dificuldades, está sendo feita uma confusão no tipo de tribulação. A tribulação que nós passamos são tribulações corriqueiras. A tribulação será a ira de Deus e do Cordeiro, conforme Apocalipse capítulo 6, capítulo 16, capítulo 19, vai falar sobre esse período como a ira de Deus e do Cordeiro. Então, a tribulação ela recebe esses diversos nomes. Por exemplo, um outro nome aqui será um período de trevas, conforme nós lemos. A grande tribulação, ela é chamada de a grande tribulação. Só um detalhe aqui, que por mais que nós entendemos que todo o período dos 7 anos corresponde à tribulação e à ira de Deus, mas nós temos que entender que a tribulação é como o ferver de uma água. Quando você vai colocar uma água no fogo para ferver, ela não esquenta instantaneamente, ela não aquece instantaneamente. Você coloca, no desenvolvimento do tempo, ela vai aquecendo. Então, o período tribulacional não vai começar como se fosse a tribulação no seu nível maior, no seu nível mais avançado. Não, ela vai aquecendo mais e mais, até chegar nesse período de grande tribulação e ser finalizada com o Senhor, o dono da igreja, interrompendo esse período, interrompendo os planos do anticristo. Esse período também é chamado de grande aflição, princípio das dores, hora da tentação, hora da provação, hora do juízo de Deus. Então, esses são alguns nomes que a tribulação recebe nas Escrituras. Avançando mais um pouco, nós podemos responder a seguinte pergunta: quem irá participar da tribulação? É o próximo slide. Quem irá participar da tribulação? Bom, a resposta simples é: todos os que não são salvos em Cristo Jesus. Nós, como pré-tribulacionistas, nós não acreditamos que a Igreja de Cristo vai estar aqui no período tribulacional. Cremos que ela será arrebatada antes desse período de ira que há de vir sobre o mundo inteiro. Agora, eu preciso compartilhar algo com vocês aqui. Eu tenho estudado dispensacionalismo já há alguns anos. Inclusive, eu tenho um artigo em 2 partes no blog O Cristão Pentecostal, que eu falo só sobre o que é o dispensacionalismo. Uma coisa importante que a gente precisa saber é que eu sou pré-tribulacionista, o pastor Jamierson é pré-tribulacionista, os demais palestrantes também são pré-tribulacionistas, só que todos nós somos dispensacionalistas, mas existem vertentes do dispensacionalismo, que, lógico, não vai dar tempo de eu fazer uma exposição de todas elas aqui. Eu tenho me dedicado a estudar essas vertentes, você vai ver isso no blog O Cristão Pentecostal, eu falo sobre esse tema. Mas só para você ter uma ideia, existe o dispensacionalismo clássico, dispensacionalismo revisado, o dispensacionalismo progressivo, que é uma vertente mais recente. Existem também outras visões de dispensacionalistas que não simplesmente são dispensacionalistas e não se classificam, não se denominam como clássicos, revisados ou progressivos. Eu tenho adotado esse entendimento de estar sempre me atualizando à luz das Escrituras no entendimento do dispensacionalismo. Então, você vai ver dispensacionalistas, mesmo muitos sendo pré-tribulacionistas, eles têm divergências em alguns pontos que talvez eu irei falar aqui e possa existir divergência nesses pontos. Mas, no geral, no essencial, nós falamos a mesma coisa
acerca do pré-tribulacionismo, né, os que são pré-tribulacionistas. A vertente dispensacionalista progressivo tem defendido um arrebatamento chamado arrebatamento pré-ira. Para eles, aí, nesse caso, a igreja iria conviver com o período pelo menos com uma parte ali do período do anticristo. Mas nós, tanto aqui do Seminário Batista Livre, nós não acreditamos dessa forma, cremos que a igreja vai ser arrebatada antes desse período. Eu, Saulo, também não acredito assim. Inclusive, existe um livro da Chamada da Meia-Noite que vai trazer luz acerca disso, que inclusive foi sorteado na aula passada, ontem, né, foi sorteado esse livro, que é Quando a Trombeta Soar, e lá vai ser tratado sobre uma crítica ao dispensacionalismo progressivo. Então, isso aqui é importante só para vocês entenderem que existem divergências. Eu particularmente, eu sigo aquilo que eu concordo basicamente com aquilo que o John Samuel Feinberg tem apresentado sobre o dispensacionalismo, com as questões essenciais do dispensacionalismo. O número de dispensações é essencial, Saulo? Não. Como o próprio pastor Jamierson falou, existem crentes que acreditam em 7, em 8, há quem acredita em 4, 5, e há quem acredita apenas em dispensações sem dizer o número. Mas, de qualquer forma, existe algo que é essencial, que é a distinção entre judeus, gentios e igreja. Existe também a questão da hermenêutica, sendo predominantemente literal, o método histórico gramatical nós adotamos, e existem outras verdades essenciais do dispensacionalismo também. Eu estou falando isso só para você entender que existem entre os próprios dispensacionalistas pontos diferentes. Então, vamos lá, respondendo essa pergunta todos que não são salvos em Cristo Jesus. Então, tanto Israel, Daniel capítulo 9, verso 24 ao 27, a profecia das 70 semanas, fala que essa profecia estava destinada ao povo de Daniel e à cidade de Daniel. Como foi dito, o povo de Daniel, o Israel, a cidade de Daniel, Jerusalém. Então, a tribulação ela tem como alvo o povo de Israel. 2, os que estão em trevas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo do 1 ao 9. A tribulação, ela também alcançará os que estão em trevas. Curiosamente, não há nenhuma promessa da igreja de Cristo que não está em trevas, que está na luz, em Cristo, experimentar a tribulação futura. Nós não encontramos isso nas Escrituras. Então, respondendo à pergunta, quem irá participar da tribulação? Todos que não são salvos mediante a obra de Cristo Jesus. Avançando mais um pouco, nós iremos falar sobre como será o início da tribulação. Apesar de já ter apresentado um contexto introdutório, mas agora eu quero me aproximar mais, trazendo algumas explicações extras com vocês. Daniel capítulo 9, verso 27, nos informa como será o início da 70ª semana. Alguns pensam que essa última semana ela já se cumpriu. Nós não podemos acreditar que ela já tenha se cumprido, porque um dos personagens principais dessa 70ª semana é a pessoa do anticristo. E Jesus falou, em Mateus 24, ali no verso 15, que ainda o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, virá e vai estar no lugar santo, vai profanar o templo, vai se assentar no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Paulo também fala isso. Então, vamos lá. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana, metade de 7, 3,5, fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E até que a consumação que está determinada caia sobre ele. Preste bastante atenção. A aliança do anticristo, o tratado do anticristo, será um tratado de 7 anos. Mas ele vai quebrar esse tratado na metade. Depois de 3 anos e meio, ele quebra esse tratado. Agora eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades aqui. Veja, o texto diz, Daniel 9, verso 27, que ele fará cessar o sacrifício. Agora, para pensar, se ele vai fazer cessar o sacrifício, e aqui é o sacrifício judaico,
então haverá um templo judaico. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente aí é que, quando o anticristo fizer esse acordo com muitos, já haverá a presença um templo, de um templo judaico que vai ser reconstruído, e esse templo vai ser autorizado o sacrifício, e depois o anticristo vai impedir o sacrifício. Logo, isso responde para nós com quem será essa aliança com o anticristo. Veja, haverá um tempo para que ele faça cessar o sacrifício, ou seja, 3 anos e meio, e se tem não só tempo, mas tempo, logo os judeus fazem parte desses muitos que o anticristo fará a aliança. Então, o anticristo não vai fazer uma aliança só com os judeus, não. O texto fala muitos. Então, talvez ele vai intermediar uma aliança entre Israel e algumas nações ou e outras nações. Conforme o texto diz, muitos. Agora, por que Israel faz parte dessa aliança? Porque o texto fala sobre sacrifício e templo. Logo, tem que envolver o povo de Israel nesse contexto, e esse é o alvo das 70 semanas. Quando esse acordo for firmado, próximo slide, nós vemos isso, quando esse acordo for firmado, então se dará início ao período tribulacional. Infelizmente, mas erroneamente, muitos dispensacionalistas mesmo, e pré-tribulacionistas, têm afirmado que a tribulação começa quando houver o arrebatamento. Ou seja, assim que acontecer o arrebatamento, começa a tribulação. Mas, biblicamente, a tribulação só começa com o acordo do anticristo. E nós não sabemos quanto tempo depois do arrebatamento ele vai fazer o acordo. Se será no mesmo dia, se será um mês depois, nós não sabemos. Daniel 9:27 fala isso, que a última semana só passa a contar quando o acordo for feito. Inclusive, tem um autor muito renomado que tem falado e tem defendido isso também, o Thomas Ice, que é a editora Chamada da Meia-Noite tem material dele, o John Samuel Feinberg, e também tem o John Walvoord, no livro Todas as Profecias da Bíblia, em que ele apresenta um gráfico e ele mostra, e ele traz para nós o entendimento de que haverá o arrebatamento, um período de tempo indeterminado, o anticristo firma o acordo, e aí dá início à tribulação. Isso é coerente pelas seguintes razões. Quando houver o arrebatamento, queridos, a Terra vai ficar no caos. Cenário ideal para alguém surgir no cenário mundial propondo uma falsa paz. Não é isso? Então, olha que interessante essa informação. O anticristo fará firme aliança com muitos por uma semana, dando início, assim, aos últimos 7 anos tribulacionais, ou seja, a 70ª semana de Daniel. Esta profecia também nos informa qual será o fim do anticristo. Veja, Daniel 9, verso 27, também diz o fim dele. Olha qual é o fim do anticristo. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, nos planos e nos propósitos de Deus, o destino do anticristo já está determinado. O que está determinado será derramado sobre ele. E isso vai ficar mais evidente no desenvolvimento aqui da nossa aula. Jesus voltará ao final dos 7 anos tribulacionais e lançará o anticristo e o falso profeta para dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse capítulo 19, versículo 20, vai trazer essa informação. Então, veja, quando começa a tribulação? Depois do arrebatamento. Por que nós cremos que será depois do arrebatamento? Por várias razões. Porque a igreja não estará aqui no período tribulacional, e ela vai ser removida antes, porque a Bíblia fala que existe algo que detém a manifestação do iníquo. E nós cremos que é a igreja pelo poder do Espírito Santo. Então, quando a igreja for tirada daqui da terra, então o anticristo vai ter liberdade para agir durante um período de tempo. Lógico, nós sabemos disso. Mas isso aí é importante nós sabermos. Então, quando finaliza a tribulação? Quando começa com o acordo do anticristo. Quando finaliza? Lá em Mateus 24, verso 29, vai dizer para nós. Vai finalizar com o retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo. Mateus 24, versículo 29, diz assim: logo, em seguida, a tribulação daqueles dias, os poderes dos céus serão abalados,
as estrelas dos céus cairão do firmamento, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E aí o texto vai falar que as tribos irão lamentar e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e com grande glória. Vai ter alguns julgamentos ali e depois vai dar início ao reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Então, nós já aprendemos aqui um pouco sobre o que é a tribulação, para quem ela está destinada, quando ela dará início, quando ela terá fim. Tudo bem? Avançando aí, vamos falar sobre os juízos tribulacionais. Os juízos tribulacionais. Queridos, a tribulação, ela será marcada por 3 grupos de juízos. 3 grupos de juízos. Se você ler depois em Apocalipse capítulo 7, capítulo 6, até o capítulo 19, que o capítulo 19 já é o retrato ali da vinda do Senhor Jesus Cristo, da gloriosa vinda dele, mas se você observar todo esse período, capítulo 6 até o capítulo 19, primeiro que você não vai ver a menção de igreja em nenhum desse momento. Curiosamente, Apocalipse, eu escrevi sobre as 7 igrejas do Apocalipse, né? Então eu pesquisei sobre isso. Apocalipse vai citar a igreja, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, talvez de uma forma representativa, capítulo 4, capítulo 5, de uma forma representativa, tanto por João como pelos 24 anciãos. E a partir de então, no capítulo 6 até o capítulo 19, você não vai ver uma menção da igreja de Cristo. No capítulo 19, você vai ver Cristo voltando com um grande exército, sentados em cavalos brancos, que serão anjos e também os santos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que, na ocasião, estará voltando com o Senhor Jesus. Então, esse período tribulacional, ele será marcado por 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Então, para pensar. A tribulação será um período terrível, um período de ira de Deus, mas esse período, ele vai ser, como eu disse, vai ser o aquecer de uma água. Eu gosto de usar um outro exemplo, é igual um ferro de passar. Se você tiver ferro de passar na sua casa, você sabe que você, quando liga na tomada, ele não esquenta automaticamente, ele vai esquentando progressivamente. Então, isso acontecerá durante o período tribulacional. Ele começa a aquecer com os 7 selos. E daí vem os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Então, eu quero pontuar aqui algumas verdades sobre os selos. Então, no próximo slide, nós temos aí alguns personagens da tribulação e depois eu vou explicar sobre os selos. Mas veja, durante o período tribulacional, vai ter o anticristo, os 144 mil, nós iremos explicar cada um deles, as 2 testemunhas, a mulher, o dragão e o filho, o falso profeta, Apocalipse 13, né, verso 11, ali vai falar sobre ele, e a meretriz, Babilônia, capítulo 17, capítulo 18, de Apocalipse, vai falar sobre a grande meretriz, fala também sobre a Babilônia, falando também sobre a cidade. Logo mais nós iremos explicar. Então, seguindo, vamos falar sobre os 7 selos. Será esse que dará início a esse período dessas sessões de juízos, né? 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Então, os 7 selos. Os 7 selos. Apocalipse capítulo 6, no versículo 1 ao versículo 2, fala que quando o cordeiro abriu um dos selos, e aqui existe algo que eu quero explicar para vocês, diz que quando o cordeiro, na verdade, se você ler capítulo 5, na introdução ali do capítulo, antes de iniciar a abertura dos selos, você vai ver que João chorava bastante porque não houve nos céus nem na terra alguém que fosse digno de abrir os selos e desatar, de olhar para os selos, de abrir e desatar os seus 7 selos, de abrir o livro, né? E a Bíblia diz que Jesus, que é o cordeiro, que também é o leão, o cordeiro refere-se à salvação, o leão refere-se ao reino. Então, na primeira vinda, Jesus veio como cordeiro, na segunda vinda, ele virá como leão. Eu gosto de fazer a seguinte analogia, né, usando aí essas figuras que a Bíblia apresenta de animais.
Na primeira vinda, o cordeiro veio sentado num jumentinho. Na segunda vinda, o leão virá sentado num cavalo branco para pisar na cabeça da serpente. Coisa maravilhosa. Então, Jesus, pela sua vitória na cruz, por ter nos comprado e nos redimido, e por ter vencido e proporcionado uma eterna redenção, ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Curiosamente, é Jesus quem está desatando os selos. Então, preste bastante atenção. Jesus é o cordeiro que está desatando os selos. E um dos 4 seres viventes chama esses cavaleiros que virão agora para que eles venham para a terra e tragam destruição. Então, o primeiro selo aparece um cavalo branco e um cavaleiro que saiu vencendo para vencer. Ele tem um arco. Mas, calma, esse não é Jesus. Por que ele não é Jesus? Por várias razões. Número 1, Jesus é o cavaleiro do capítulo 19, que tem um manto tinto de sangue, e tem uma espada afiada de 2 fios, e é chamado de o verbo de Deus, a palavra de Deus. Esse aqui, ele vem no cavalo branco, ele tem um arco, mas ele não tem flecha, e ele vai trazer alguns companheiros com ele. Depois, outros cavaleiros. Vocês vão ver que esse é uma fraude. Quem é esse? Ninguém mais do que o anticristo, que surgirá no cenário mundial como aquele líder político e militar que vai trazer uma suposta paz, mas na verdade será uma falsa paz mesmo, né? Como se fosse trazer uma paz, mas na verdade será uma falsa paz e vai enganar muitas pessoas. Então, esse primeiro selo, a abertura desse primeiro selo, aparece no cenário mundial o anticristo. Isso aí é bem interessante a gente notar, porque muitas pessoas pensam que esse é Jesus. Mas, na verdade, não. Jesus é o cordeiro que está abrindo o selo. Então, esse é o anticristo. O segundo selo fala sobre um cavalo vermelho. E você vai notar que a descrição será de guerras. Então, haverá muitas guerras. Então, após o aparecimento desse cavaleiro num cavalo branco aqui, ele já vai trazer um outro cavaleiro seguindo ele, que será um cavaleiro num cavalo vermelho, que vai trazer guerras. O próprio Jesus falou sobre isso. Em Mateus 24, ouvireis falar de guerras em vários lugares. Pai contra filho, filho contra pai. O terceiro selo, um cavalo preto, e aí haverá muita fome. A descrição de Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6, vai falar aí sobre fome. O próprio Jesus falou sobre isso, ouvireis falar de fome em vários lugares. Guerras, terremotos, morte e outras coisas mais. O quarto selo, um cavalo amarelo. E aí o texto fala sobre morte. Então, Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8, já vai apresentar a morte. E aqui nós vamos já quebrar um entendimento errado que se tem sobre a tribulação. Muitas pessoas asseveram que o período tribulacional será um período que não haverá morte, que os homens buscarão a morte e a morte vai fugir deles. Não, queridos, isso não é verdade. Na verdade, durante a tribulação haverá muita morte, sim. Eu posso provar isso para você. Veja esse selo, esse quarto selo, ele já apresenta morte. Mas em Apocalipse capítulo 11, na descrição ali da ressurreição das 2 testemunhas, lá no final você já vai ver que tem um terremoto e muitas pessoas morrem. Veja, Apocalipse capítulo 11, versículo 13, diz assim, naquela hora, Apocalipse 11, verso 13, naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Então, durante a tribulação vai ter morte, sim. Saulo, então, explica para nós essa fala de as pessoas vão buscar a morte e a morte vai fugir deles. Queridos, isso é apenas um juízo durante 5 meses. Apocalipse 9, o juízo das trombetas ali, fala que quando a 5ª trombeta for tocada, vai ter um juízo que vai ser derramado sobre os homens que não têm o selo de Deus, que esse juízo ele vai ter uma duração de 5 meses. E durante os 5 meses, os homens vão buscar a morte e a morte vai fugir deles. Mas durante a tribulação haverá muita morte, sim, conforme nós já provamos aqui. Se você tem dúvidas sobre o que eu falei, veja depois Apocalipse capítulo 9, a partir do versículo 5, e você vai testemunhar essa informação. Tudo bem? Então, avançando aqui, 5º selo, nós temos aí alguns mártires debaixo do altar,
Bíblia vai falar sobre isso. E já no início da tribulação, de fato, pessoas serão martirizadas, pessoas serão mortas, né? E essas pessoas estarão debaixo do altar, né? Clamando, conscientes, né? Interessante que o texto mostra que via almas debaixo do altar e tinham lembranças, tinham consciência. Isso aí vai totalmente de encontro a doutrinas que falam que a pessoa morreu, está dormindo, não tem consciência. Então, nós cremos na imortalidade da alma, e que após a morte, o corpo vai para a sepultura dormir, é um eufemismo, o corpo é quem dorme na sepultura, mas o ser imaterial do homem, se é salvo, está consciente na presença de Deus, se não é, também está consciente na ausência de Deus, conforme Paulo fala, né? Mas tudo bem, nós temos aí o sexto selo, a ira do cordeiro. Então, aí a Bíblia fala sobre terremotos e sinais e nos céus e outras coisas mais. Então, durante o período tribulacional haverá esse contexto. Inclusive, aqui no capítulo 6, no versículo 12, em diante, você vai testemunhar que os homens vão dizer: cair sobre nós e esconder-nos da face do Cordeiro e daquele que está sentado no trono, porque chegou o dia da sua grande ira. E quem é que pode escapar? Então, veja, a tribulação corresponde à ira do Cordeiro, à ira de Deus. E não teria lógica de Cristo ter nos alcançado, ter morrido pela sua igreja, ter morrido pelos povos, alcançado pessoas ter sido regeneradas, salvas. Nós somos o corpo de Cristo, né, pela graça de Deus, e ele derramar a ira dele sobre o seu próprio corpo. Não tem lógica. Então, nós não cremos que a igreja estará aqui durante esse período tribulacional, tudo bem? Só estou fundamentando com alguns argumentos. Bom, o sétimo selo, haverá um silêncio no céu e o desencadeamento dos juízos das trombetas. Então, no sétimo selo, contém os juízos das trombetas. Isso é muito interessante, né? O pastor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, né, o saudoso Carlos Oswaldo, na sua introdução do Novo Testamento, ele fala que existe como que uma visão sobreposta desses juízos. Você tem os selos, e dentro do sétimo selo contém as 7 trombetas. E aí você vai ver também isso acontecendo com respeito às taças também. Tudo bem? Então, o sétimo selo vai trazer o desencadeamento aí de outros juízos também. Bom, parando um pouco aqui para falar sobre a pessoa do anticristo, vamos, no próximo slide, apresentar algumas verdades sobre a pessoa do anticristo. Próximo slide, o anticristo. O anticristo será um líder político e militar e terá o apoio de um líder religioso, que será o falso profeta. Agora, deixa eu só explicar isso para você. Saulo, por que o anticristo será um líder político? Porque ele vai fazer aliança com Israel e as nações, com muitos. Então, ele tem uma característica política. Por que ele será um líder militar? Porque as escrituras falam que ele vai reunir exércitos para pelejar contra Israel, contra o povo de Deus, durante o período tribulacional. Então, ele também é um líder militar. E ele vai ter o apoio de um líder religioso, que será o falso profeta, um falso Elias, né? Alguém que vai aparecer no cenário mundial aí, que vai implantar a marca da besta. Agora, para pensar, querido, quais os 3 pilares de toda a sociedade, senão a política, a religião e as forças militares? Gente, toda a sociedade, desde o início, é assim. Ela está sobre esse tripé, né, de política, religião e forças militares. E nós temos que parar para pensar que são os temas que mais trazem divergência, discussão, e pessoas ficam apaixonadas pelo seu político de estimação. As pessoas ficam apaixonadas por causa disso. Pessoas matam por causa de política, pessoas matam por causa de religião. O islamismo está aí, diante dos nossos olhos, para você testemunhar que pessoas matam mesmo por causa de religião. E não só o Islã, né, gente? Na história da igreja, a própria igreja fez muito isso. A igreja romana, ali, os tribunais da Santa Inquisição, nós testemunhamos isso também, e diversas outras coisas que a história da igreja cristã apresenta. E também o aspecto militar haverá durante esse período
tribulacional, mas focando aí nessas lideranças, né? Então, o anticristo será um líder político e militar e terá o apoio de um líder religioso. Esse é o tripé do cenário da manifestação do anticristo e tudo aquilo que ele vai agir. Uma coisa que é importante a gente parar para pensar, que a maior estratégia do anticristo, queridos, não será a força. No início, não será a força, não. Você vai perceber que não será. A maior estratégia do anticristo será o engano. Veja, Paulo fala que ele se manifestará com todos os sinais e prodígios de mentira para enganar as pessoas. Então, o anticristo, ele vai agir com um engano. E nós temos que ter bastante cuidado, queridos, porque eu gosto de dizer que o engano, eu chamo de o veneno da serpente, muitas vezes, não esse engano aqui do anticristo, mas desse período aqui, que acontecerá, mas se tratando de falsos ensinos, isso já existe, queridos. Nós devemos ter em mente que a queda do homem lá no Éden se deu mediante o falso ensino da serpente. Paulo fala em 1 Coríntios que ele temia que os irmãos caíssem no engano da serpente, assim como Eva caiu. Então, nós temos que ter cuidado, não apenas na pregação que nós estamos ouvindo, mas no conteúdo. Porque o conteúdo pode estar com um recheio venenoso do falso ensino, da heresia e diversas outras coisas que trazem dano para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, tenhamos cuidado acerca disso, mas a maior estratégia do anticristo será o engano, não será a força. A força ele vai usar depois. Tudo bem? Nas escrituras, ele recebe diversos nomes. O anticristo recebe diversos nomes. Ele é chamado de anticristo, 1 João, capítulo 2, verso 18. Ele é chamado de besta do mar. Só um detalhe, essa expressão besta do mar, ou fera do mar, dependendo da tradução, é uma expressão que Daniel utilizou no capítulo 7, você vai ver isso também no capítulo 11, ele trazendo ali sobre o abominável, o homem vil, né, e diversas outras faces ali, você vê Daniel falando também, eu até cito aqui. Então, essa besta do mar refere-se a um homem, gente, não é um monstro, não, é um líder, um anticristo. E é porque essa expressão do mar, bom, Apocalipse vai trazer para nós que o mar, em Apocalipse 17, representa as nações, os povos. Por isso que se entende que o anticristo virá de uma aliança de nações, né? Se levantará de 10 nações, né? Porque na estátua lá de Nabucodonosor, no sonho que ele teve, capítulo 2 de Daniel, mostra que, tanto no capítulo 2 como no capítulo 7, que aparece, né, no capítulo 7 fica específico isso, que dos 10 chifres, no capítulo 2, 10 dedos, no capítulo 7 de Daniel, 10 chifres, se levantam um pequeno chifre. E esse chifre pequeno, ele fala palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo, perseguirá os santos do Altíssimo. Então, refere-se ao anticristo. Chifre, besta, não tem nada de filme de terror. Refere-se a uma pessoa, a um líder político e militar, como eu disse, que vai surgir nesse contexto do período tribulacional. Tudo bem? Avançando mais um pouco aqui, queridos. Nós temos... volta um pouco, só para eu finalizar aqui os nomes, por favor, do anticristo. Nós temos aí ele sendo chamado de o homem do pecado, 2 Tessalonicenses 2, verso 3, filho da perdição, o iníquo, abominação da desolação, Jesus falou isso, Mateus 24, verso 15, homem vil, Daniel 11, verso 21, pequeno chifre, Daniel 7, verso 8, eu acabei de falar isso, príncipe que há de vir, Daniel 9, verso 26, o assolador, Daniel 9, verso 27. Então, isso aqui você viu, o pastor Alexandre Dutra até comentou sobre esse termo, o assolador, referindo-se aí também ao anticristo. Agora sim, no próximo slide, nós precisamos falar um pouco sobre esse grupo, esse grupo de personagens aqui, que serão os 144 mil. Bom, primeira coisa que a gente precisa ter em mente, às vezes as pessoas, elas deixam de aprender a escatologia bíblica porque elas ficam tão focadas no aspecto polêmico da escatologia do que na essência do conteúdo escatológico. Então, eu tenho percebido isso, eu tenho ensinado esse tema já há alguns anos e eu tenho percebido isso. Mas saiba de uma coisa, queridos, que o mais importante aqui não é
trazer o aspecto polêmico, mas sim o que vai acontecer. Porque muitas pessoas querem saber, quem são as duas testemunhas, um exemplo, e os 144 mil, e tudo isso. Bom, a gente só vai falar até onde nós temos luz nas Escrituras. E a Bíblia traz para nós as seguintes informações. Apocalipse 7, verso 1 ao 8, fica claro em afirmar que serão 12 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Portanto, são judeus naturais. Então, quem são os 144 mil? Serão 12 mil de cada uma das 12 tribos dos filhos de Israel. Saulo, mas por que não tem a presença da tribo de Dan? Será que quer dizer com isso que o anticristo vai ser judeu? Existe aqui uma diferença das outras listas das tribos. Bom, queridos, não importa. O que importa é que o texto fala sobre 12 tribos e fala de 12 mil de cada uma delas. Então, quem serão esses? Serão o grupo de todas as pessoas que serão salvas na Terra? Não, de forma nenhuma. Isso aí é um argumento que não se sustenta nas Escrituras. Quem são esses 144 mil? O texto vai ficar claro. São 144 mil servos do Altíssimo. Então, o Senhor vai separar aí 144 mil homens, interessante isso, que possivelmente serão responsáveis pela evangelização mundial nesse período tribulacional, cuja igreja não estará aqui. Não só eles. Os 144 mil vão pregar o evangelho, as duas testemunhas estarão dando testemunho, focando ali em Israel, mas com um alcance mundial, lógico. Mas a Bíblia fala até de um anjo que sairá com o evangelho eterno para anunciar sobre os povos, tribos e nações. Eu falei isso uma vez em sala de aula, e um aluno me procurou e disse assim, professor, mas a Bíblia diz que anjo não pode pregar o evangelho. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que os anjos anelam e o Senhor tem confiado a nós nesse período. Mas anjo já pregou o evangelho. O que é o evangelho, senão as boas novas? Quem avisou para Maria sobre o nascimento do Redentor? Um anjo. Inclusive, ele disse que tinha boas novas, né? Boas notícias, evangelho. Se você tem dúvida, verifique depois, se quiser verificar agora, Apocalipse capítulo 14, versículo 7, versículos 6 e 7, veja o que diz. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, aqui, claramente, um anjo com o evangelho eterno a anunciar sobre os povos. Tudo bem? Detalhe, Deus não fica sem testemunho na terra. Tem gente que pensa assim, se a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, quem vai pregar o evangelho? Quem disse que é só a igreja que Deus pode se utilizar para a pregação do evangelho? O próprio Jesus se revelou para Paulo e alcançou Paulo. No Antigo Testamento, profetas, reis, homens e mulheres de Deus, né, estavam ali dando testemunho também. Então, Deus não fica sem testemunho na terra, e nesse período tribulacional não será diferente, ele não ficará sem testemunho na terra, até porque, segundo Apocalipse 7, haverá salvação durante a tribulação. Se tem salvação, tem que existir a pregação, né, das boas novas, do evangelho, a palavra de Deus, e essa salvação será por meio de Cristo Jesus. Existem algumas pessoas que asseveram que nós, pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, cremos em dois tipos de salvação, que durante agora é pela graça e que depois será pelas obras da lei ou pelo martírio. De forma nenhuma, queridos. A salvação, ela repousa exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tanto os do Antigo Testamento foram salvos crendo na promessa do Messias que viria, como nós cremos no Messias que já veio, de forma que Jesus é o Senhor da salvação para todos os povos. Tudo bem? Isso é importante notar. E Paulo fala que em Gálatas que pela lei ninguém será justificado. Então, nós não cremos em salvação pelas obras da lei ou pelo martírio, né? Porque tem pessoas que pensam assim, só se for martirizado durante a tribulação é que vai ser salvo. Não, tem pessoas que não vai ser martirizado, pessoas que não serão martirizadas durante a tribulação e que mesmo assim serão salvas. Por exemplo, Jesus falou que o remanescente fiel vai clamar Baruch haba Bishem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. E então,
Paulo fala, todo Israel será salvo. Virá de Sião o seu libertador. Zacarias fala que soube derramar um espírito de graça e de súplica, e olharão para aquele a quem traspassar e prantearão. Então, a salvação durante o período tribulacional, número 1, não é pelas obras da lei. 2, não é só se morrer. Será pela graça de Deus, tendo Cristo como Senhor da salvação. Capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9 a 13, fica claro isso. Lá fala de uma grande multidão, né, que foi salva, que veio da grande tribulação. Então, veja aí, durante a tribulação tem salvação? Tem. Apocalipse 7, versículo 9 ao 13, ao 14, fica evidente isso, que haverá salvação durante a tribulação. E interessante que fala que eles foram salvos e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, assim como eu e você. Mas isso é importante a gente guardar. Avançando aqui, tem esses 144 mil, que darão testemunho durante esse período tribulacional. O texto fala aí que eles são servos do Senhor, e eles aparecem em Apocalipse 14, versículo 1 a 5, novamente, e eles aparecem com o Senhor. Não há indícios, na verdade, não há nenhum texto que fala que eles irão morrer. Então, entre os teólogos aí tem divergência se eles recebem glorificação ou não, mas, de fato, nós não encontramos a morte dos 144 mil. Serão preservados pelo Senhor. Até no capítulo 9 fala que aqueles que têm o selo de Deus também serão preservados. E é possível que seja uma menção a esses 144 mil. Tudo bem, avançando aí, falando agora sobre as 7 trombetas. As 7 trombetas, eu tenho que avançar para a nossa compreensão. As 7 trombetas. Bom, as 7 trombetas, nós temos aí a primeira trombeta, Apocalipse 8, verso 7. Haverá saraiva e fogo sobre a terra. Será um juízo com um alcance maior. Então, se os selos têm um alcance específico, as trombetas têm um alcance maior, aumenta o alcance e a intensidade. Segunda trombeta, uma coisa como um grande monte é lançado no mar. Apocalipse 8, verso 8 e 9. Terceira trombeta, uma estrela cai sobre os rios, né? Cai uma estrela sobre os rios. Quarta trombeta, trevas parciais, né? Apocalipse 8, verso 12. Quinta trombeta, um abismo é aberto e vai sair alguns seres estranhos de lá, capítulo 9, né? Sexta trombeta, os 4 anjos são soltos. Então, a Bíblia fala ali sobre 4 anjos que serão soltos, que eles estavam no abismo, reservados para a hora, para o mês, para o momento daquele juízo. Sétima trombeta, haverá um prenúncio do reino, relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Bom, eu quero focar aqui na explicação dessa sétima trombeta. Porque muitas pessoas pensam que quando a Bíblia fala que a nossa transformação, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 50 ao 54, será mediante ao ressoar da última trombeta, muitas pessoas interpretam última trombeta com sétima trombeta. Mas isso não é verdade. Primeiro que no contexto bíblico, tanto do Antigo Testamento como do Novo, existem tipos de trombetas. Existe a voz de Cristo como uma voz de trombeta, Apocalipse 1:10, e Apocalipse capítulo 4, verso 1 e 2, diz que João foi levado para a sala do trono ao ressoar daquela primeira voz que falara com ele como de trombeta, e a voz que falara com ele em Apocalipse 1:10 foi a voz do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo fala, né, explicando sobre os dons espirituais e sobre a ordem do culto, 1 Coríntios 14, ele fala assim: se não ouvir direito o som da trombeta, como se preparam para a batalha? Então, veja, existem trombetas distintas. Existem trombetas que anunciam a chegada de um general e que convida pessoas. Nós cremos que a do arrebatamento será essa. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, fala que haverá o som da trombeta de Deus. Então, é possível que seja a voz do próprio Senhor Jesus Cristo nos chamando para o encontro com Ele, né, arrebatando a igreja, ressuscitando os mortos e arrebatando a igreja para os mortos em Cristo, né, para o encontro do Senhor nos ares. Então, não confunda. A questão é, se última trombeta é o mesmo que sétima trombeta, o que acontece em última trombeta deveria acontecer em sétima trombeta.
Só que em última trombeta existe um cenário bom e existe transformação no corpo e pessoas são arrebatadas para estarem com o Senhor. Na sétima trombeta existe um prenúncio do reino, mas também fala sobre juízos e saraivada. Então são eventos diferentes, são trombetas distintas. Não confunda isso, porque não corresponde à mesma trombeta, tudo bem? Vamos avançar. As duas testemunhas, capítulo 11 de Apocalipse. As duas testemunhas. Próximo slide. As duas testemunhas. Bom, nós teremos aí também dois personagens, as duas testemunhas. A Bíblia chama de dois profetas, duas oliveiras, dois castiçais. Tudo bem? A Bíblia não dá o nome, não dá os nomes delas. Alguns teólogos pensam que serão dois profetas, Moisés e Elias. Outros falam que serão Elias e Enoque. Outros falam que serão dois profetas do futuro, que operarão na unção de Elias e na unção de Moisés. Ainda outros alegorizam, falando que é uma representação do Antigo Testamento e do Novo, da lei e da graça, da igreja e do evangelho. Para essas posições que alegorizam, nós temos algumas dificuldades, porque o texto fala que as duas testemunhas serão mortas pela a besta que surge do abismo. Como se mata o evangelho? Se as duas testemunhas representam a igreja e o evangelho, como se mata a palavra de Deus? Não tem como, né? Não tem como fazer isso. Então, nós não cremos que seja assim. Serão dois profetas, o texto fica claro, que estarão operando aí durante o período tribulacional. No meu livro, Surpreendentes pela Eternidade, eu apresento todas as posições, pelo menos 5 posições que existem, e apresento pontos fortes e pontos fracos de cada uma delas e dou o parecer que eu acho mais plausível. Então, ministério das duas testemunhas, desses dois profetas. Muitas pessoas ficam presas a tentarem identificar as duas testemunhas e perdem a essência do ministério delas. Então, mais importante do que descobrir quem são, a identidade delas, é descobrir qual o propósito das duas testemunhas. Então, a ocasião será durante a tribulação. O local fica claro que se posicionarão em Jerusalém. Por que eu sei disso? Porque o texto fala, quando elas forem mortas, os seus corpos estarão estendidos na cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor delas foi crucificado. Bom, Jesus não foi crucificado em Sodoma e Egito, Jesus foi crucificado em Jerusalém. Então, fala Sodoma e Egito porque está falando do contexto de Israel naquela ocasião, de cativeiro, de imoralidade e outras coisas mais. O alcance mundial, se você observar, vai dizer que os povos, as tribos, depois que elas morrem ali, todos realizaram festas. Duração, 3 anos e meio, que é o mesmo que 42 meses ou 1.260 dias. Então, elas vão dar testemunho durante esse período. Entre os teólogos, a divergência, se vai ser durante a primeira metade da tribulação, se vai ser entre a primeira metade e a segunda, ou se vai ser na segunda metade, finalizando com o advento do Senhor. Há muita divergência quanto a isso. Thomas Ice apresenta argumentos sobre isso e diversos outros teólogos. Aspecto físico, estarão vestidos de pano de saco, que simboliza forte pesar, coração quebrantado e lamento. Testemunho e equipamento profético. Deus nunca abdicou de um testemunho na terra. E não será nesse momento que isso sucederá. Então, haverá sim um testemunho. Fogo sairá da sua boca, da boca delas, né? E vai devorar os seus inimigos, que poderá ser uma figura de uma palavra poderosa delas, mas pode ser fogo literalmente. Eu creio, Deus, esse período será um período sem igual, então coisas sobrenaturais estarão ocorrendo. Inclusive, Saulo, eu utilizo o argumento das duas testemunhas para falar também que nós temos a atuação de dons espirituais durante o período tribulacional. Porque, veja, 2 profetas que profetizarão durante 1.260 dias. Então, haverá profecia. Isso é muito interessante. Tudo bem? Então, esses 2 homens, esses 2 profetas estarão dando testemunho, serão mortos, ressuscitados, irão subir aos céus ao ressoar de uma voz que vai dizer, sobe para aqui. Vão subir, os seus inimigos irão contemplar, haverá um terremoto, 7.000 pessoas irão morrer,
e esses 2 profetas irão estar com o Senhor. Capítulo 12 de Apocalipse, nós temos aí esse capítulo que é bem curioso, nós temos a mulher, o dragão e o filho. Então, a primeira pergunta aqui é, quem é essa mulher? O argumento é simples, simboliza Israel. Como nós sabemos disso? Gênesis 37, no verso 9 ao 11, nós vemos que José teve um sonho, e ele fala sobre sol, lua, estrelas, e correspondia ali aos seus irmãos, que iam formar as 12 tribos de Israel. Então, essa conexão é muito, muito similar, então é possível que seja um símbolo da nação de Israel. Nós temos outros argumentos. Os judeus sofrem dores de parto. Jeremias capítulo 30, versos 6 a 9, fala sobre isso. A 70ª semana diz respeito a Israel e Jerusalém. Israel foge para Moabe e Edom, Isaías 16, verso 1 ao 5. Então, essa mulher representa a nação de Israel. É lógico que ela vai ecoar o que ocorreu, é lógico que esse acontecimento aqui ecoa o que ocorreu com Maria e a perseguição liderada por Herodes ali contra Maria e contra o filho, Jesus. Mas, se você linkar, não é o mesmo período de tempo, não corresponde à mesma coisa, por várias outras razões. Um exemplo, essa mulher não pode ser a igreja. Muitas pessoas falam que é a igreja. Não pode ser a igreja, por quê? Porque diz que a mulher deu à luz a um filho. E quem é o filho? O texto diz que o filho há de reger a terra com cetro de ferro. Então, o filho é Jesus. A pergunta é simples. A igreja nasceu de... Jesus nasceu da igreja ou a igreja nasceu de Cristo? Então, se aqui é a igreja, então a igreja deu à luz ao filho, Jesus. Mas se aqui não é a igreja, então, claramente mostra que corresponde a um outro público, né? A Israel, a nação de Israel, é o que nós cremos. Inclusive, a figura de mulher para representar a nação de Israel já fica evidente nos profetas do Antigo Testamento, né? O próprio texto dos profetas do Antigo Testamento trata Israel como uma mulher. Inclusive, tem o caso lá do profeta Oséias, né? Questão da prostituta e tudo, fala da prostituição de Israel. Então, Israel é associado a uma mulher prostituta, e Deus, às vezes, quando o pessoal estava ali em comunhão com ele, fala sobre Israel sendo a esposa de Deus, né? Muito interessante isso. Isaías vai apresentar esses argumentos. Haverá uma proteção até que passe a tribulação, Isaías 26, verso 20 ao 21. Jesus falou que eles deveriam fugir, Mateus 24, verso 15 ao 22, quando eles vissem o anticristo lá no templo, o abominável da desolação, eles deveriam fugir. Então, claramente o texto fala de uma fuga. Essa mulher sofrendo aqui refere-se a essa fuga, a esse sofrimento. O dragão é Satanás, fica evidente, Apocalipse 13, verso 4, 20, verso 2. O dragão é Satanás, que é a antiga serpente. Apocalipse 12, verso 9, fala que Satanás é a antiga serpente. E o filho é Jesus. Apocalipse 12, verso 5, Apocalipse 19, verso 15, e Salmos 2, verso 9, que fala, pede-me e eu te darei as nações por herança, né, com cetro de ferro regerá, e claramente está falando sobre o Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Então, nós temos aí esses personagens aqui, a mulher, o dragão e o filho. A mulher, Israel, isso fica mais evidente ainda na continuação do texto, do capítulo 12, que fala que a semente, que o dragão foi perseguir a semente da mulher, ou seja, a descendência. Interessante que fala descendência, falando aí de povos mesmo, literalmente. Tudo bem? Vamos avançar. O falso profeta. Vamos falar sobre o falso profeta. Saulo, quem será o falso profeta? Bom, a Bíblia também não diz, fala apenas de algumas características dele. Apocalipse 13, verso 11 ao 15, fala que ele é a besta da terra. Interessante que esse falso profeta ele será um líder religioso que terá como propósito ser um intermediário entre o anticristo e os homens. Veja aqui a estratégia. Ele será uma fraude e enganará muitos. E também será responsável por colocar o sinal da besta nos homens, aos homens que adoram a besta. Durante o período tribulacional, vai ser implantada uma marca da besta. A Bíblia não fala o que será, a Bíblia não fala que será um chip, a Bíblia não fala que é um cartão de crédito, que é o
Pix, que saiu agora, esse sistema de transferência. Não, não, não. A Bíblia não diz. A Bíblia fala que será um sinal colocado na mão direita ou na testa dos adoradores da besta. Vale salientar que nós, regenerados por Cristo Jesus, nós temos o selo do Espírito Santo, que não pode ser comparado com nada disso aqui. Então, nós temos o selo do Espírito Santo. Interessante que Efésios fala o prazo de validade do selo do Espírito Santo, até o resgate da sua propriedade para o louvor da sua glória. Então, isso é muito interessante. Nós temos o selo do Espírito Santo no nosso coração. A descrição dele indica sua maior estratégia, que será um engano. Veja, ele tem 2 chifres. Sabemos que ele tem 2 chifres, ele parece com um cordeiro, mas fala como dragão. Sabemos que o cordeiro é um símbolo de Cristo, né? E ele parece um cordeiro, tem 2 chifres, mas ele fala como o dragão, e o dragão é Satanás. Então, ele será literalmente uma fraude, um falso profeta, literalmente. Misericórdia. Existem falsos profetas, a gente já sabe disso no nosso período. No Antigo Testamento já tinha falsos profetas, mas haverá um líder, alguém que vai ser líder de uma religião, a religião do anticristo, que vai fazer esses sinais e prodígios de mentira para enganar as pessoas. Tudo bem? Esse será o falso profeta. Avançando, nós podemos passar aí para o juízo das 7 taças. O juízo das 7 taças, queridos, eu não quis colocar aqui no material, especificando alguns detalhes sobre eles, porque eu quis fazer a leitura de algumas delas com vocês, para vocês entenderem o quanto será um período terrível, e que mesmo assim os homens não irão se arrepender, alguns homens, lógico. Veja, eu quero ler o capítulo 16, eu vou ler aqui apenas duas taças da ira de Deus. Capítulo 16, verso 1, vai falar que são taças da ira de Deus, né, da cólera de Deus. Eu quero ler a taça 4 e a 5. Vejam, a taça 3, de 4 a 7, e depois a quarta taça, de 8 a 9. Versículo 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que eras o santo, pois julgaste todas estas coisas. Porquanto derramou sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, porque são dignos disso. Ouvi do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. Muitas pessoas colocam em jogo o caráter de Deus quando leem essas questões. Falam assim: como pode um Deus bom trazer esses juízos aqui? Queridos, Deus é bom, ele é justo. E o homem está caído em seus pecados. E um coração depravado não enxerga a beleza do seu Redentor. A não ser, lógico, que o próprio Redentor, mediante o Espírito Santo, abra os olhos dessa pessoa por meio da pregação do Evangelho e da sua soberania. Então, esse será o justo juízo de Deus, conforme o texto diz. Verso 10 diz assim: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, o reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Sabe o que a gente aprende com essa taça, queridos, aqui? Por mais que será um período que a igreja não estará aqui, mas existe uma aplicação para nós. Muitas pessoas falam que se alguém não vier para Cristo pelo amor, o virá pela dor. Bom, queridos, primeiro, não existe essa história. Todas as pessoas que vêm para Cristo só vêm pelo amor. Agora, se a pessoa vai estar no meio do sofrimento ou não, não existe isso. O Senhor vai atrair essas pessoas pelo amor, pela sua graça, pela sua palavra, mesmo em meio ao sofrimento. Mas veja, aqui esse texto fica claro, que pessoas, mesmo ante ao sofrimento, não se arrependeram, antes blasfemaram o nome do Senhor dos céus, que tem autoridade sobre esse juízo. Então, não é o sofrimento que faz com que os homens se aproximem de Deus. Não, de forma nenhuma. Mas se houver um coração quebrantado, rasgado e regenerado pela obra redentiva do Senhor Jesus Cristo, alcançado pela pessoa do Espírito Santo, aí sim você vai testemunhar pessoas se rendendo cada vez mais à presença do Senhor. Tudo bem?
haverão outras taças que vão trazer juízo e destruição, é o que nós encontramos. E eu quero avançar para o próximo slide, falando aí sobre capítulo 17 e 18 de Apocalipse. Vou trazer um resumo aqui para a gente finalizar a nossa aula de hoje de a grande tribulação e o anticristo. Então, a meretriz, eu coloquei aí no slide de a meretriz Babilônia. Por quê? Porque no capítulo 17 e no capítulo 18, nós encontramos que há uma certa harmonia, há uma certa concordância. Muitas pessoas falam, quem é essa meretriz? Muitas pessoas falam, é tal religião, é isso, é aquilo outro. Roma tem 7 montes ao redor, será que refere-se a Roma? Bom, diversos lugares têm 7 montes. A gente não pode fazer uma interpretação à luz da manchete de jornal. Nós temos que fazer uma interpretação à luz das Escrituras. Bíblia interpreta a Bíblia. Isso você já deve saber. Bom, a Babilônia será um sistema religioso, oposto a Deus e a seus servos. Então, a primeira coisa será um sistema religioso oposto a Deus e a seus servos. 2, um poder político-econômico. Se você observar, vai ter negociação aqui, vai ter política, vai ter diversas outras coisas. Isso é muito, muito curioso. 3, é também uma cidade-sede do governo do anticristo. Então, tanto o capítulo 17 como o capítulo 18 traz luz para nós que haverá uma cidade-sede do governo do anticristo. Veja, ele é uma fraude, queridos. Ele tenta imitar Jesus em diversos pontos, porque Jesus tem uma cidade-sede, Jerusalém, Israel, né? Jerusalém. Jesus era judeu, gente. E o anticristo vai fazer o quê? Vai ter uma cidade-sede. Os estudiosos divergem se será Babilônia que vai ser reconstruída ou alguma cidade que recebe o título de Babilônia, por causa de Nimrod, das religiões, do paganismo e diversas outras coisas mais. Bom, de qualquer forma, haverá uma cidade-sede que recebe esse nome de Babilônia e também haverá esse sistema religioso oposto a Deus e um poder político-econômico. Essa Babilônia, o fim dela será rápido, porque, por exemplo, falando aí da meretriz, você vai ver que o próprio anticristo vai centralizar nela a adoração e o poder, e ela vai ser destruída. E você vai ver que o próprio Jesus vai voltar, aí no capítulo 19, próximo slide, ele vai voltar e ele vai desfazer os planos do anticristo, do falso profeta, trazendo aí a destruição para todos esses sistemas opostos a Deus. Bom, o fim da grande tribulação. O final da tribulação será marcado pelo glorioso retorno de Jesus. Mateus 24, verso 29 ao 30, Apocalipse 19. Eu quero só citar aqui as ações do cavaleiro, que estava montado no cavalo branco. Aqui é Jesus, gente. Ele julga e peleja com justiça. Apocalipse 19 vai falar isso. Da sua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações. Ele regerá as nações com vara de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, ou seja, ele vai vir, de fato, gloriosamente. A Bíblia vai falar ainda no próximo slide, Apocalipse 19, verso 19 ao 21, o próximo slide, que haverá uma batalha, e essa batalha será uma batalha meio que sem grandes pelejas, pois a besta, o anticristo, reúne o exército a fim de guerrear contra Cristo e o seu exército. Diz a Bíblia que Jesus vem e ele vai, com o sopro da sua boca, destruir os povos inimigos. O anticristo e o falso profeta serão presos e lançados vivos para dentro do lago de fogo e enxofre. E então, o leão vitorioso, com seu exército celestial, pisará os pés no Monte das Oliveiras, e o monte vai fender ao meio. E então, o Senhor estabelecerá juízos, mas e então vai ter ressurreições ali também, ressurreição dos mártires da tribulação, os santos do Antigo Testamento, mas também você testemunha lá que ele vai implantar o reino dele, o reino do Senhor Jesus Cristo, e Cristo vai reinar aqui na terra durante 1000 anos, de Jerusalém. Nós, Igreja do Senhor, e os que forem salvos durante a tribulação, entrarão para o reino milenar, e nós reinaremos com o Senhor também durante esse período. Satanás estará preso durante o período do reino milenar. Bom, nós temos aqui a descrição
Apocalipse 19, no verso 21, você vai ver que Jesus, com o sopro da sua boca, destrói os povos ali. E a Bíblia fala de outros acontecimentos também, tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, que ocorrerá durante esse período. E o próximo slide nós finalizamos com esse clamor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Nós temos expectativas pelo glorioso retorno do Senhor Jesus. Em breve ele vai voltar, a Igreja de Cristo será arrebatada, e então nós iremos para o Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, e então ele volta com a Igreja, desfaz os planos do anticristo, implanta o seu reino, nós reinaremos com o Senhor aqui, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, mais e mais. Haja fôlego, pastor Saulo. Graças a Deus, querido. Muito obrigado aí pela exposição excelente. Nós estamos, desde a segunda-feira, eu venho enfatizando uma característica dessa primeira conferência. Nós estamos fazendo, assim, algo bastante panorâmico, né? Especialmente na sua palestra de hoje, são muitos detalhes, né? São muitos detalhes que demandariam, né? Demandariam muito mais tempo para entrar em pormenores de cada trombeta, de cada taça, de cada selo, as características de cada personagem, características do acontecimento, possibilidades e assim por diante. E as